Nós descobrimos que existe um Deus, e ele é esse SCP, e eles são vários escritores de horror. Aviso: pessoas que descobrirem informações sobre esse SCP vão ser medicadas com amnésicos para esquecerem de tudo que foi ouvido, ao invés de serem mortas. A proposta de SUAN é basicamente um grupo de autores, administradores, escritores e leitores da Fundação SCP. Eles são como uma entidade imensamente poderosa dentro da Fundação. Essas entidades são chamadas de entidades SUAN, sem mencionar que essas entidades vêm de várias outras maneiras. Então, algumas são fracas e outras fortes. Pode ser homem ou mulher, dependendo da escolha do escritor. Essas entidades SUAN têm conhecimento absoluto sobre tudo o que acontece dentro da história, principalmente porque foram eles que escreveram tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá dentro das histórias. As entidades SUAN vivem num mundo parecido com o mundo real, em um plano superior da existência, também podendo ser chamado de universo SUAN. Eles conseguem ver todo o espaço-tempo do universo da Fundação, bem como outras dimensões que existem. Eles podem editar todo o universo, removendo grandes partes da sua história à vontade. E existe a teoria que o universo deixaria de existir caso eles morressem. Os verdadeiros autores existem além disso. O SCP-001 é antigo e poderoso. São donos de tudo que foi criado e é criado até hoje. E eles são nada mais, nada menos que vários escritores, administradores e leitores da Fundação. Toda a existência não passa de parte do banco de dados que eles escreveram e continuam a escrever. Não importa o quão absurdo ou fora da lógica seja, a Fundação, que é a criação dos escritores, descobriram a existência dos seus criadores e tentou matá-los. Mas como vocês podem imaginar, não funcionou, pois fazer isso não é só impossível, mas também causaria o colapso de toda a realidade e a própria destruição da Fundação. Pergunte a si mesmo se você quer saber. Então você quer saber o que é o SCP-001, né? Eu vou ser direta. Ele é o culpado de por que temos que lidar com répteis assassinos, piscinas de outras dimensões de gosma vermelha que saem monstros delas, coisas que não obedecem nem às próprias leis da física, e várias outras coisas perigosas, mortais e simplesmente insanas. A grande maioria dos pesquisadores estavam certos que não existia nenhuma fonte comum de onde todas essas coisas vieram, ou por que estão aqui. Eles estão errados. O Comando O5 desistiu das pesquisas e dos testes por um motivo. Eles pesquisaram tão a fundo que acabaram descobrindo a fonte de tudo isso. De onde tudo isso veio, essas criaturas e as coisas anômalas, e, quando descobriram, não aguentaram e destruíram quase tudo. Fizeram uma lavagem cerebral em todos que sabiam também. Não sobrou ninguém além de mim. E eu não saberia de nada se não fosse o meu hábito de não acreditar nos servidores da Fundação e de ter o meu próprio arquivo pessoal escondido, que os O5 não descobriram. Eu era uma analista do sistema de dados e eu terminei o trabalho que começaram. E eu participei na primeira e única tentativa de juntar todos os dados que a Fundação sabia sobre todos os SCPs e descobrir de onde eles vieram e por que vieram. Arquivos SCPs apareciam e desapareciam dos nossos bancos de dados quase a todo momento, e esses mesmos SCPs apareciam e desapareciam junto com as suas informações. Não apenas SCPs, mas funcionários, locais inteiros e décadas inteiras da Fundação eram reescritas, aparentemente de maneira aleatória, e nossas próprias memórias também. Eu não sei quem descobriu isso, e se fosse eu não diria para mais ninguém. Mas quem descobriu, viu o que desaparecia e o que aparecia, e ela descobriu o padrão. Todos que trabalham por um tempo na Fundação sabem que o universo em que vivemos é um lugar seriamente fodido. Aqueles de nós que ainda acreditam em Deus enlouquecem no trabalho, mas nós descobrimos que realmente existe um Deus. E ele é o SCP-001, e são milhares de escritores de terror. Agora que vocês sabem disso, vamos para algumas coisas que esse SCP pode fazer. Serem dominadores das histórias, eles têm o controle narrativo. O SCP-001 altera toda a narrativa da Fundação, todo o multiverso e a história sobre qual ele é construído. Como você ouviu agora na mensagem da Fundação, os arquivos dos SCPs apareciam e desapareciam do banco de dados a todo momento. Até porque eles podem reescrever, apagar eventos inteiros da história e fazer com que eles nunca tivessem sequer existido.
Também possuem a habilidade destrutiva, além de poder mudar todo o cenário da Fundação SCP, alterando o universo e a história. Caso o SCP-001 morra, é provável que a Fundação e tudo que existe no seu universo morreria também. Fora que o 001 é onisciente, possui conhecimento absoluto sobre tudo o que acontece dentro da narrativa, principalmente porque é ele que escreve tudo o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Resumindo, ele pode controlar tudo, até mesmo desafiar as leis do universo que nós conhecemos. Afinal, eles comandam até isso, e o que resta para a criação é aceitar o destino que o seu próprio criador lhe ofereceu.